Bom dia, hoje é o dia 28 de maio e eu gostaria de continuar meditando com vocês sobre a graça, a sabedoria e as palavras que saem da nossa boca. A nossa leitura se encontra em Provérbios, capítulo 10, verso 24 e 25. O temor do ímpio virá sobre ele, mas o desejo do justo Deus o cumprirá. Como a tempestade, assim passa o ímpio, mas o justo tem perpétuo fundamento. A graça de Deus nos coloca num fundamento, nos dá um fundamento que é essencial para a nossa vida aqui e para a vida que vem depois. E o texto sagrado chama esse fundamento de salvação. A salvação é uma obra divina completa que nos liberta do mal, que expia o pecado da nossa vida e que nos dá a vida eterna. A vida eterna sendo uma qualidade de vida. Jesus, ele mesmo disse, eu sou a vida eterna. Quando nós recebemos a Cristo Jesus na nossa vida, nós temos um fundamento eterno. E o nosso maior desejo vai ser de viver e servi-lo para sempre. E tudo o resto é só a casa construída sobre a areia, como nos diz Mateus capítulo 7, 24 e 27. Todo aquele, pois, que escuta estas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva e correram rios e assopraram ventos e combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva e correram rios, e assopraram ventos e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Sobre o que você constrói a sua vida? Sobre vãs filosofias? Sobre uma religião? Ou sobre a rocha eterna que é Cristo Jesus, o Filho de Deus, nosso Senhor? Esta é a questão. Quando você constrói a sua casa sobre areia e a tempestade chega, ela cai. O justo tem fundamento perpétuo, nos diz Provérbios, capítulo 10 e 25. Fundamento perpétuo. E Paulo diz uma coisa muito importante em Romanos capítulo 8, verso 1, que agora não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. Construir a sua casa sobre a rocha é receber essa salvação poderosa que nos livra da morte e do inferno. E que nos dá um fundamento perpétuo. Quando as tempestades da vida vieram, mas também quando a grande tempestade final vier, a nossa casa permanecerá de pé. Não porque somos pessoas incríveis e maravilhosas e poderosas, mas porque construímos a nossa casa sobre a rocha eterna. A rocha é eterna, a nossa casa foi construída nela. Então, não vamos ser destruídos com a grande tempestade do julgamento final que virá. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo todo, nos diz João na sua primeira epístola, capítulo 2, verso 2. Eis o Cordeiro de Deus que expia, que tira o pecado do mundo. Ele veio para tirar o pecado da nossa vida. O pecado é uma miséria. O salário dessa coisa horrorosa é a morte. Quando construímos a nossa casa sobre o pecado, o final será a morte. Não só morte no sentido espiritual aqui, mas também morte eterna. Total separação do que é bom, da divindade, do paraíso, do céu, de tudo que você já ouviu falar que é bom. Se você anda com Jesus, a sua vida está construída na rocha e o fundamento que você tem é eterno. Agora, se você não anda com Jesus, com quem você anda? Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida eterna, mas a ira de Deus sobre ele permanece. João 3,36. Construir a sua casa sobre outro fundamento, que aquele que Deus nos deu, o Cristo eterno, o grande Senhor e Salvador, é querer que sua casa parta, seja destruída para sempre. E esta casa é a nossa vida. Que Deus nos abençoe e que tenha misericórdia de nós.